seja muito bem-vindo. Eu sou Cláudia Redim, professora de legislação e trabalho hoje com os senhores um simulado contendo 5 questões do Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Capão do Leão. Antes de iniciar, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para acompanhar toda a nossa produção de conteúdo direcionada para concursos municipais e ainda me seguir lá no Instagram, @CláudiaRedim. E quero deixar aqui o convite para você vir fazer parte da nossa mentoria em grupo para esse concurso. Serão aulas ao vivo para revisão do conteúdo de legislação e realização de simulados com questões selecionadas de legislação municipal para que você tenha condições de gabaritar legislação nesse concurso. Se você possui interesse em integrar esse nosso grupo, essa mentoria em grupo, me manda uma mensagem lá no Instagram, @CláudiaRedim. Feitos os convites, vamos para as nossas questões. Questão número 1. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Capão do Leão, constituem formas de provimento do cargo público, exceto: primeiro, sem dúvida nenhuma, os artigos que tratam das formas de provimento e das formas de vacância são 2 artigos que têm muitas chances de serem exigidos na sua prova. Memoriza P de provimento com P de preenchimento, V de vacância com V de vago. A lei nos dirá quais formas nós temos o preenchimento do cargo público e por quais formas o cargo público ficará vago, sem titular, sem o servidor público ocupando. E aí a gente precisa memorizar esses institutos, porque a prova pode lhe questionar se determinado instituto é forma de provimento ou vacância, ou ainda o conceito de cada um destes institutos. Precisamos identificar na questão número 1 se é forma de provimento ou se é forma de vacância, porque precisamos identificar o que não é provimento. Nomeação é forma originária de provimento. A gente tem inclusive um caminho, né? Em se tratando de um concurso estatutário, a gente ingressa a partir de um concurso público e é aprovado nessa prova, que pode ser uma prova objetiva ou cumulada, prova objetiva com prova de títulos, nós teremos, se aprovado, a nomeação, a posse e o exercício. A posse, aquele momento formal em que o aprovado vai assumir as responsabilidades e atribuições do cargo público, e o exercício, o desempenho efetivo destas atribuições. Então, a nomeação é forma originária de provimento. A promoção, nós temos uma ascensão, inclusive com uma repercussão monetária, financeira. A reintegração é quando nós temos a invalidação da demissão por decisão judicial ou administrativa da demissão deste servidor, e a consequência jurídica é que ele será reintegrado ao serviço público. A reversão, ela ocorre justamente quando nós temos como a própria nomenclatura diz, um retorno do servidor público que estava na inatividade para a atividade, em razão de não mais subsistirem os fundamentos que o deixaram na inatividade, como, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez, aquela doença ou aquela incapacidade que caracterizou essa condição, ela não subsiste mais. Agora, nomeação, promoção, reintegração e reversão, todas formas em que eu vou preencher o cargo público. Agora, a posse em outro cargo de acumulação indevida provocará que o servidor tenha que deixar um dos cargos, e em razão disso nós teremos uma vacância de um dos cargos públicos, porque a própria Constituição nos dirá que, como regra geral, cargos públicos são inacumulados,
salvo se houver compatibilidade de horários e ainda em 3 casos. Na questão número 1, portanto, a incorreta, que não constitui forma de provimento, é letra E. Questão número 2. O reingresso no serviço público de funcionário demitido ou exonerado ilegalmente, com ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento, decorrentes de decisão administrativa ou judicial, corresponde ao seguinte instituto. Veja que você precisa saber se é forma de provimento ou se é forma de vacância e você precisa saber o conteúdo de cada um desses institutos. A readaptação é quando você tem uma compatibilidade das atribuições do cargo público com alguma limitação física ou mental que esse servidor esteja apresentando. A reversão, ela ocorre, como nós já vimos, com o retorno deste servidor da inatividade para a atividade por não subsistirem mais os fundamentos que o levaram para a inatividade. O enunciado da questão está se referindo à forma de reintegração, decisão administrativa ou judicial que tem como consequência jurídica o reingresso do servidor demitido ou exonerado ilegalmente. Esse ilegalmente nos remete à ideia justamente de que essas decisões estão invalidando a demissão ou exoneração. Trata-se do conceito de reintegração. O aproveitamento, quando este servidor está em disponibilidade, é aproveitado em cargo público pela administração, e a nomeação é forma originária de provimento. Questão número 2, letra C. Questão número 3. Posse é a investidura em cargo público, sendo dispensada nos casos de promoção, acesso e reintegração. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Capão do Leão, a posse deverá verificar-se no prazo de... Nós temos 2 prazos que serão importantes você memorizar para fins de prova. Nós vimos que nós temos um caminho: o concurso público, a nomeação, a posse e o exercício. Você precisa memorizar os prazos da posse, que é esse momento formal em que eu, assinando a minha posse, assinando este documento, eu vou assumir as atribuições, deveres e responsabilidades do cargo em que eu estou sendo nomeado. E o exercício, que é o desempenho efetivo das atribuições do cargo. No nosso caso, segundo o Estatuto dos Servidores de Capão do Leão, o prazo para a posse será de 30 dias contados do ato de provimento, que é a nomeação. Questão número 3, letra C. Questão número 4. Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Capão do Leão, são penas disciplinares na ordem crescente de gravidade. Nós precisamos, e aí eu peço perdão, faltou no enunciado da questão um exceto. A gente precisa identificar aquilo que não está previsto na lei. Acrescenta para mim esse detalhe. Nós temos dentro do Estatuto os deveres de todo funcionário público de Capão do Leão. O descumprimento de algum dever o sujeita ao regime disciplinar. Nesse regime disciplinar, nós teremos as penalidades, que são previstas: advertência verbal, repreensão, suspensão, demissão, todas penalidades administrativas. Cuidado, porque a prestação de serviços à comunidade, ela é uma pena alternativa prevista lá pelo Código Penal, sendo, portanto, passível de aplicação somente pela autoridade judiciária. Questão número 4, incorreta, letra E. E a nossa última questão: conforme o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Capão do Leão, o reingresso no serviço público de funcionário em disponibilidade, em cargo igual ou equivalente quanto à natureza ou remuneração ao cargo anteriormente ocupado, corresponde à seguinte forma de
provimento. Lembra comigo, além de saber o rol das formas de provimento e das formas de vacância, eu preciso saber o conceito de cada um desses institutos. Quando eu falo no reingresso de servidor público que está em disponibilidade, em cargo igual ou equivalente, para não haver prejuízo com relação à remuneração, irredutibilidade de vencimentos e compatibilizando competências e atribuições, nós estamos diante do aproveitamento como forma de provimento, questão número 5, letra D. Abaixo nós trazemos o nosso gabarito com o fundamento de cada uma das respostas. Eu sugiro que você realize as questões sem consulta, assista ao nosso vídeo de correção e após analise os seus erros. E se você quiser receber esse material em PDF, me acessa lá pelo Instagram, @claudiaredim. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um ótimo estudo.